8 horas. Vamos começar o culto, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 57. Salmo 57, versículo 1. Encontramos? Diz assim a palavra de Deus: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Eu vou ler de novo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. E à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Então, já não é de hoje, né, que lutas estão sobre a terra, né? Desde que o homem caiu, essa é uma regra, muito mais do que a exceção às lutas. Nós estamos hoje vivendo uma luta que é mundial, mas a gente esquece que no dia a dia daquela dita normalidade, todos os dias tem pessoas em luta, seja de um jeito, seja de outro. E as lutas individuais, elas não são menos importantes do que as lutas gerais, né? A gente se comove muito mais quando acontece um problema com maior número de pessoas, mas quando acontece um acidente, por exemplo, com uma pessoa, já é um problema para aquela família, para aquela pessoa. Então, as lutas, apesar de serem uma constante na humanidade ao longo de toda a história, não teve nenhum dia que não tivesse alguém em luta. Deus é o mesmo, desde antes da eternidade, hoje e será para sempre. E o salmista, que aqui coloca para Deus, né, Davi colocando para Deus, ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. Davi era um guerreiro, Davi era um homem valente, um homem experiente no combate, mas o que ele dizia é que a alma dele confiava em Deus, né? Então, não há valente sobre a terra que possa sozinho enfrentar situação nenhuma, não tem. E você também não precisa se sentir pequeno quando você reconhece que não pode enfrentar sozinho. O que nós temos de fazer é procurar por aquele que pode auxiliar e pode fazer a diferença. Deus pode fazer a diferença em todas as horas. E é por isso que o salmista fala: a minha alma confia em ti. Então, nós temos que confiar em Deus. Ele é o nosso seguro, nossa torre forte, nosso porto seguro, nosso abrigo, nosso esconderijo. Quando nós temos uma dificuldade, o que nós temos que fazer é correr e estar debaixo das asas do Senhor. É isso que ele fala aqui. A minha alma confia em ti, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Você não faz isso? Não coloca a sua alma, né, debaixo das asas do Senhor? Coloca a sua vida debaixo das asas do Senhor? Quando você vai orar, você não se sente como aquele bichinho recém-nascido que vai para debaixo da mãe ali, querendo, ao mesmo tempo, se alimentar e se proteger? O Senhor é que nos guarda, né? Jesus mesmo diz que quer proteger os seus filhos como a galinha protege os seus pintinhos, né? Ele falou para Jerusalém isso aí. Mas ele disse para todos nós, né? Na verdade, a vontade de Deus é nos proteger. Então, hoje também é um dia de proteção, hoje também é um dia de abrigo. Nós estamos aqui reunidos como família de Deus, através da internet, e o Senhor quer falar conosco e quer nos ajudar, quer nos abrigar, quer nos proteger. Então, vamos, durante o louvor, vamos, durante a meditação da palavra, colocar a nossa alma, assim como a do salmista, debaixo das asas do Senhor. Eu não sei como é que foi o seu dia, como é que foi a sua semana. Hoje foi um feriado, mas diante dessa situação que nós estamos vivendo, que diferença faz muito, né? Muitos de nós estamos em casa o tempo todo. Mas nós, passando a semana, nós temos a semana que vem, e a nossa atitude
precisa ser ajustada todos os dias. Nós precisamos ter uma atitude de fé e confiança no Senhor. Essa é a hora em que a nossa fé, a nossa confiança precisam ser colocadas em prática. Nós precisamos orar, precisamos confiar, depender de Deus, colocar as nossas ansiedades diante dele e não permitir que a nossa carne domine. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas reações, a nossa carne não tem que dominar isso. Nós temos que orar até receber a suficiência para estarmos limpos dessas coisas, né? Então, por isso que a Bíblia fala muito sobre oração. E o salmista certamente não fazia diferente. Ele orava para se colocar debaixo das mãos de Deus. Amém? Vamos colocar cada um de nós aí no seu quadradinho, a nossa vida diante de Deus, nossas casas, né? Põe a sua casa aí, você, seu esposo, sua esposa, põe a sua casa diante de Deus, debaixo da proteção do Altíssimo. Nós não sabemos o futuro, nós não temos como saber como vai ser na semana que vem, daqui a um mês, ninguém sabe, né? Mas Deus sabe, até porque Ele governa, para Ele o tempo é algo que Ele fez, Ele não está limitado ao tempo, Ele sabe o presente, o passado, o futuro, e Ele pode todas as coisas. Confie nele. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que nós podemos estar aqui reunidos como tua família, através da internet, e nós queremos dizer como o salmista, Senhor. O salmista dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Nós queremos te dizer, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, de cada um de nós. E o salmista dizia, porque a minha alma confia em ti, e assim a nossa alma confia no Senhor. Nossa alma confia no Senhor. Nós vimos aqui, Senhor, nessa reunião, dia após dia, declarar a nossa confiança no Senhor. E seja a nossa confiança no Senhor de manhã, quando acordamos, ao meio do dia, quando vamos comer, no final do dia, quando nós vamos deitar, nossa confiança seja no Senhor o tempo todo. Tudo que nós fizermos seja na tua confiança. E o salmista dizia, a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Nós estamos vivendo uma calamidade. E nós queremos colocar a nossa alma debaixo das tuas asas, procurando o teu abrigo até que passe toda essa calamidade. Abençoa cada família aqui representada, cada pessoa que está aqui, aquelas que não estão aqui também. Guarda-nos a todos, nós pedimos a tua bênção. Dirige, Senhor, essa reunião, dirige as orações, dirige os louvores, dirige a ministração da tua palavra. Abençoa cada um de nós. Nós te louvamos, ó Deus, por esse privilégio que nós temos de termos o Senhor como nosso Deus e esses nossos queridos irmãos como nossos irmãos. Estamos aliançados, Senhor, ministrando uns aos outros, ó Deus, em todos os tempos e nesse agora também. Abençoa-nos, te pedimos a bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem é que vai fazer o louvor, hein? É o Marcondes? Oba, somos nós. Ah, oba, tá bom. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu
és o meu socorro no dia de tribulação. Mesmo que meu pai me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e fujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor, teu consolo, abrigo, refúgio e força ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas
Glória a Jesus. Amém. Bom, Amém. louvar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a O Deus. louvor é uma bênção que o Senhor nos concedeu. Deus, ele não precisa do nosso louvor, irmãos, né? Nós é que somos honrados quando podemos louvá-lo. O momento do louvor é um momento especial em que nós podemos contemplar a maravilha de Deus, né? Que Ele é. É assim como a rainha de Sabá que chegava diante do rei Salomão e via todas as coisas que ele tinha. E ela se encantava e ela falou: eu chego a desmaiar de tantas coisas lindas que eu estou vendo. E se uma pessoa se maravilhava a ponto de ficar quase desmaiando diante da riqueza de um homem, quanto mais nós diante da beleza de Deus, né? Então, quando louvamos ao Senhor e declaramos as suas maravilhas, nós somos privilegiados porque contemplamos quem Ele é. E saber quem Deus é nos dá uma condição de sermos abençoados de uma maneira completamente diferente do que quem não conhece. Então, conhecer a Deus através do louvor é muito importante. Por isso que é tão importante que você cante junto. É muito importante isso, porque você vai estar como que orando. E às vezes você pode pensar, não, mas eu sou desafinado, eu isso, eu aquilo. Agora você está no seu quadradinho aí, fechando o seu microfone, você deve abrir a sua boca e louvar. Por que eu estou falando isso? Porque isso é fonte de bênção para você mesmo. Nós não podemos simplesmente assistir o louvor, irmãos. Eu ia pedir para a Renata cantar uma estrofe novamente, ministrar e convidar a todos nós que louvemos, todos nós cantemos. A Bíblia ordena que todo ser que respira louve ao Senhor. Ela ordena que sejam dados graças a Deus. E quando as pessoas elas vão até a Jerusalém, não é? Eles estão cantando e louvando, e os fariseus falam para que Jesus repreendesse os seus discípulos. Quando eles estão falando, bendito que vem em nome do Senhor, repreende os teus discípulos. Ele fala, se eles se calarem, as pedras vão clamar. Nós não podemos dar chance para as pedras clamarem. Porque se Deus nos elegeu para uma posição de sacerdócio, de reis e sacerdotes, nós temos uma posição de realeza e de sacerdócio. Precisamos guardar essa posição, irmãos. Você é um sacerdote do Senhor. Não importa se você está passando um problema financeiro. Você não deixou de ser sacerdote. Não importa se você está passando um problema de saúde. Você não deixou de ser sacerdote. Não importa se você está sendo desprezado. Você não deixou de ser sacerdote. O seu Deus continua sendo Deus sobre toda a terra. E você continua sendo seu sacerdote. Jeremias estava na prisão, injustamente lançado num buraco, passando a pão e água. Mas ele continuava sendo sacerdote e profeta. E a obra dele continua até hoje. Então, você tem um grande valor. E Deus quer usar você, né? Então, eu convido você a abrir a sua boca. Amém? Vamos lá, Renato. Olá. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Podemos estar louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei
temos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Amém. Glória a Deus. Hoje quem vai nos trazer a palavra é o irmão Cláudio. Certo, Cláudio? Amém. Amém. Glória a Deus. Essa ministração. Amém. Eu vou falar sobre, o senhor já falou aí no começo, né? Em relação ao que nós estamos passando hoje, eu queria falar um pouquinho sobre a fé, né? Primeiro eu queria orar para que Deus use minha vida, amém? Pai Santo, Pai amado, nos colocamos na Tua presença, Pai, pedindo a Ti, Pai, que nesse momento Teu Santo Espírito, Pai, esteja no controle de todas as coisas. Tira, Pai, todo impedimento, toda barreira, tira, Pai, tudo aquilo que não é de Ti, Senhor. Que apenas o Teu Espírito, Pai, esteja dirigindo tudo, o meu falar, o meu pensar, tudo aquilo que o Senhor pôs no meu coração, Pai, seja transmitido de maneira, Pai, específica e que todos possam entender, Pai. Sim. Em nome de Jesus, te agradeço por essa oportunidade, por esse tempo, por poder falar de Ti, Papai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu vou falar de fé, está em Hebreus, né? Hebreus 11. Está todo mundo ouvindo, né? Então, vamos lá. Amém. Hebreus 11, 1, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? O que podemos falar sobre a fé? É uma palavra tão pequena e ela tem um poder tão grande quando usada da maneira que tem que ser usada, né? Aí eu pergunto, como é que está a nossa fé? Diante de tudo que nós estamos passando, da situação que estamos vivendo, né? Nós podemos dizer que a fé, na realidade, são as coisas que estão diante dos nossos olhos. Nós não estamos vendo ainda, mas elas se tornam reais. Nós temos que ter certeza de que elas vão acontecer na nossa vida, né? O capítulo de Hebreus 11, realmente, ele fala da fé e fala dos heróis da fé, né? Como é conhecido nos termos bíblicos hoje, né? Nós temos muitos testemunhos de fé, de homens que realmente andaram pela fé, seguiram a fé, né? Vamos por o primeiro homem, né, que nós conhecemos como o pai da fé, que é Abrão. Abrão vivia bem, ele estava ali com a família dele, estava vivendo bem, estava todos os familiares ao redor dele, tinha uma vida boa, mas simplesmente ele ouviu uma voz. Essa voz era de Deus. E ele não questionou, mas eu vou sair daqui. Não, Deus mandou e ele foi. Sai da sua casa, da sua parentela. Eu te mandarei para uma terra, né? A terra que mana leite e mel. Ele não questionou Deus. Ele não se preocupou se no caminho ele ia ter tribulações, se não ia dar certo, o que ia acontecer. Ele simplesmente ouviu a voz de Deus. E ele foi até a terra que mana leite e mel. Teve muitas coisas que passou pelo caminho, ele teve muitos erros, muitas
situações, mas ele foi. E a prova da fé dele mais foi constatada quando ele foi fazer um sacrifício com seu filho. Ele tinha tanta certeza que Deus estava no comando de tudo, que quando Deus pediu para ele sacrificar o seu filho, Isaac, né? Ele tinha duas convicções. Porque quando ele foi subindo, o filho falou: pai, cadê? O que nós vamos sacrificar? O que tem para sacrificar? E ele disse para o filho Isaac: Senhor proverá. E também a outra certeza que ele tinha, se a gente ler mais abaixo, vai ver que ele tinha tanta certeza que Deus podia ressuscitar seu filho. Porque Deus tinha dado uma promessa para ele, que através da vida dele, né, haveria uma grande nação, né, que não poderia nem se contar, como os céus dos céus, como as estrelas do céu e como as areias do mar. E seria uma grande nação através da descendência dele, né? E ele só teve aquele filho, Isaac. Então ele cria, porque se Deus mandou, ele falou: Deus vai me dar, vai ressuscitar, vai fazer alguma coisa. E foi o que aconteceu. Deus fez. Por isso ele se tornou o pai da fé. Moisés também, quando ele saiu ali do Egito, ele também não se preocupou, ele simplesmente ouviu a voz de Deus. Ele cria naquilo que Deus falou. E quando ele chegou diante do mar, que não havia mais por onde escapar, por onde fugir, não tinha mais solução. E todo aquele povo, ele continuou ouvindo a voz de Deus e o milagre aconteceu. O mar se abriu e o povo, pela fé, passou, sem acontecer nada. Além de passar por tudo isso, ainda Deus destruiu o inimigo, que eram os egípcios, né? Que morreram afogados. E outro homem também, que foi Noé, no meio do deserto, no meio do nada, construiu um barco, uma arca. Quanto que ele não foi zombado, quanto ele não foi caluniado ali. As pessoas vinham e falavam, zombavam dele, falavam: esse cara está louco, chamava ele de louco. No meio do deserto, o que ele está pensando que vai acontecer aqui? Mas ele sabia o que ia acontecer lá no futuro, porque Deus tinha falado com ele. Ele ouviu a voz de Deus e ele creu naquilo que Deus estava falando. Tanto é que ele construiu a arca. E depois vocês sabem o que aconteceu, né? E também porque foi dito no capítulo 3, né? Pela fé na palavra de Deus, nós cremos nesse mundo que hoje nós vivemos. Porque ele lançou a palavra e tudo foi formado, tudo foi construído, né? É pela fé. Se a gente perceber, tudo é pela fé, né? E tem vários fatos, vários escritos aqui na Bíblia que nos mostram a fé que muitos tiveram, a fé que aconteceu por muitas pessoas aqui, né? Se a gente for contar sobre fé, a Bíblia praticamente toda fala sobre fé. Se hoje você está aqui, se hoje você está ouvindo a palavra, é fé. É fé que nós temos em Cristo. É fé que nós temos em Deus. Por quê? Porque nós não vemos Deus, nós nunca vimos Deus, nós nunca vimos Jesus, mas nós cremos que Ele existe. Né? Que Ele cumpre tudo que Ele fala, né? Aí eu quero saber, né? Por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Por que muitas vezes nós esmorecemos, nós não cremos na palavra de Deus? O que acontece conosco, né? No fundo do nosso coração, nós cremos que existe um Deus, que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem guardado nós, que Ele, por amor a nós, nos tornou seus filhos, né? Só que quando as coisas parecem que vai tudo ao contrário, parece que nada dá certo, parece que tudo que nós almejamos ou queremos não dá certo, é tribulações, é coisas acontecendo ao contrário, o nosso coração fica atribulado, fica angustiado, fica triste. Eu sei que muitas pessoas nessa situação que estamos passando hoje está passando por isso. Por quê? Porque não crê. É uma simples palavra, crer, fé. É fé naquilo que Deus prometeu. Ele tem tantas promessas para nós, né? E quando a gente está numa situação dessa, vocês podem perceber,
a gente se sente só. A gente percebe que não há solução, não tem como resolver. Aí nós queremos dar um jeito, queremos, do nosso jeito, resolver. Começamos a pensar, começamos a analisar como vamos fazer, como vamos resolver, qual será o escape para tudo isso. E esquecemos que temos um Deus todo-poderoso, um Deus que por nós tudo executa. Esquecemos que Deus nos deu um caminho para nós se chegarmos a Ele. Antes eram os profetas, hoje nós temos Jesus. Esse é o caminho. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus. E como filhos, nós temos plena liberdade de estarmos com o Pai, de estarmos na casa do Pai, conversar com o Pai, ter intimidade com o Pai, se alegrar na presença do Pai. Assim como nossos filhos, quando são pequenos, eles se sentam nos nossos colos com a maior liberdade, gostam de ser acariciados, gostam de ouvir palavras, gostam de ter aquela segurança. Assim que nós temos que ter a segurança no nosso Pai, porque Ele tem cuidado de nós, né? E Ele nos deixou esse caminho, que é Jesus. E o próprio Senhor Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. É só através de Jesus. Quando a situação está dispersa, está difícil, nós não vemos solução, é através de Jesus. Ele é o caminho. Ele é a solução para tudo aquilo que nós vamos ter que passar, e vamos passar com maior tranquilidade, vamos passar vitoriosos. Isso é ter fé em Deus. Diante daquilo que parece impossível, diante daquilo que a gente não pode resolver, Ele vai cuidar. Hoje podemos estar em casa, muitos autônomos, muitos que dependem do seu trabalho. E hoje muitos estão assim, e agora? O que vai ser da minha vida? O que vai acontecer? Eu preciso comer, eu preciso pagar meus compromissos. Como é que vai ser? Mas nós que somos filhos de Deus, nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Pai, tem cuidado de nós. Ele vai suprir essa necessidade. Ele prometeu. Até Davi chegou na velhice e ele disse, né, tem um versículo em Salmos, que ele foi moço e foi velho. Ele nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então é uma promessa e é uma verdade. A palavra de Deus lá em Pedro diz que é breve e momentânea a tribulação. É breve. É momentânea essa tribulação, né? Para quê? Para que a nossa fé seja provada, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós possamos, quando chegamos numa situação em que não vemos mais saída, possamos olhar para o alto, né? O autor da nossa fé, que é Jesus. Possamos olhar para o alto e crer que Ele vai resolver toda esta situação na nossa vida. Ele diz, não temas, eu estou contigo, por onde quer que você for. O que tiver que acontecer, vai acontecer sobre a minha autoridade. É a autoridade de Deus. Nada acontece sem que Ele permita. Se Ele está permitindo, tem um propósito, tem algo para fazer na nossa vida. E agora, quando nós chegamos nessa situação, nós não temos recurso nenhum. O único recurso, só nos resta Deus. Só nos resta Jesus. Essa é a fé que nós temos que ter. Que nós não estamos aqui por acaso. Que tudo que acontece não é por acaso. Se nós não temos fé, nós não podemos agradar a Deus, como está escrito na palavra de Deus. Lá em Hebreus também, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. A fé que nós temos é na Bíblia, na palavra que Ele nos deixou, num Deus, num Senhor que é Jesus Cristo. Nós temos que crer que hoje nós somos filhos, como diz lá em Gálatas 4:4, que está escrito assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. No 5, assim fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E 6, e porque
nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e por meio dele clamamos Abba Pai. Agora você já não é escravo, entendeu? Você não é mais escravo, mas é filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro. Você imagina isso, que você é filho de Deus, que você é herdeiro de todas as coisas? Ele nos fez habitar neste mundo para a gente ser herdeiro e poder usar de todas as coisas, porque foi Deus que criou. Deus nos fez esse mundo para nós usufruirmos, mas sempre no coração, sabendo que tudo pertence a Deus, que tudo é do Senhor, que nada é nosso e que nós estamos aqui de passagem, né? Quando chegamos numa situação que nos vemos perdidos, sem solução, nós estamos dizendo assim, que Deus não tem poder. Quando nós nos entregamos à situação, dizemos, Deus, o Senhor não pode fazer nada. Isso é uma mentira, isso é um engano. Isso é um engano que nós temos que tirar da nossa mente e do nosso coração. Não é bem assim, não. Porque nós precisamos entender que sem Deus nós estamos perdidos. Hoje o mundo vive sem Deus. Hoje o mundo vive no mundo. Mas se nós estamos nesse mundo, porque Deus nos colocou com um propósito e uma direção, que é trazer vidas e almas para o Senhor. Então, nós não podemos nos abalar com tudo o que acontece nesse mundo. Nós não podemos, porque a palavra diz que nós não somos mais deste mundo. Nós não somos. Nós temos que ter convicção e fé e certeza de que este mundo não nos pertence. Que o mundo que está preparado para nós, a terra que está preparada para nós, o Senhor já preparou lá para que nós, quando formos ao Pai, já estamos na nossa morada, no nosso lugar de paz, de tranquilidade. Por isso nós não devemos nos abalar com más notícias, com aquilo que as pessoas falam, porque nós não dependemos do homem. Nós não dependemos do homem porque a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem. Quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós confiamos no homem, no outro homem, outras situações, outras pessoas que falam coisas que está fora daquilo que Deus tem prometido para nós não devemos ouvir. Quando nós começamos a ouvir muitas notícias ruins, muitas coisas ruins, nós temos que correr para a palavra. É na palavra que nós temos solução, é na palavra que nós temos escape, é na palavra que nós temos vitória. Então, muitas vezes erramos, por quê? Porque o nosso coração está vazio. Como diz a palavra, a boca fala do que está cheio o coração. Mas quando nós estamos cheios da palavra, nós vamos lançar a palavra. Jesus mesmo, para tirar o mal que estava junto dele lá, que era Satanás, ele teve que lançar a palavra. Ele expulsou Satanás pela palavra. Nós temos que lançar a palavra para situações adversas. Eu não tenho dinheiro. O meu Deus, segundo a sua grande graça, misericórdia, vai suprir cada uma das nossas necessidades, pelas suas riquezas. Se nós somos herdeiros, por que nós temos que se preocupar? Ele é o dono do ouro e da prata. Se alguém está passando por dificuldade financeira, ele é o dono do ouro e da prata. É tudo dele. O dinheiro é dele. O patrão é dele. Né? Os empregados é dele. Tudo é dele. O trabalho é dele. A palavra diz que tudo é dele, por ele e para ele. Nada do que foi feito se fez sem ele, sem a presença dele. Tudo que existe no mundo é dele. E nós somos dele. Quando nós somos criança, todo mundo aqui foi criança, qual a alegria que nós tínhamos quando via nosso pai? A gente sentia, nossa, chegou meu pai, agora sim. Se às vezes alguém tinha alguma criança que queria brigar com a gente, ou alguma situação difícil, falar, agora meu pai está aqui, agora eu quero ver. Quero ver se você vai mexer comigo. Quero ver se você vai fazer o que você falou que ia fazer comigo. E é assim que Deus quer que a gente se sinta, como criança, no colo dele, sabendo que ele está cuidando, sabendo que ele vai fazer, sabendo que ele vai mudar a situação, que ele pode mudar. É só ele que pode mudar, né? Então, a pessoa pode até dizer, eu não tenho fé. Mas lá em Romanos 12:3,
Está escrito que ele deu uma medida de fé. Ele concedeu a cada um uma medida de fé. E ele diz, não ande ansioso por coisa alguma. Nós não temos que andar ansioso por coisa alguma. Antes, em tudo, nós temos que dar graças. Graças a Deus, Senhor, porque o Senhor vai suprir. Graças a Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão na nossa mesa. Graças a Deus, porque o Senhor nos tem dado saúde. Graças a Deus, porque nós não temos pegado o vírus não tem chegado à nossa porta, não tem chegado aos nossos familiares. É assim que nós temos que pensar. Nós não temos que se preocupar com amanhã, com aquilo que aconteceu lá atrás. Nós temos que se preocupar. Deus é tão bom que Ele fala, viva o seu próprio dia, viva hoje. Não se preocupe com amanhã, não se preocupe com o futuro, porque o futuro está na mão de Deus. Nós precisamos crer que Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou desejamos, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele cumpre a sua palavra. Lá em Jeremias 1:12, ele fala assim, está numa versão bem prática para vocês entenderem. O Senhor me disse, você viu bem? Pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Jeremias 1:12. O Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. E ela vai se cumprir na nossa vida, porque é promessa. Nós temos que crer nessas promessas. Nós temos que crer que nós temos um Pai amoroso, um Pai que se alegra em ver os seus filhos alegres. Ele não gosta de ver os seus filhos preocupados, angustiados. Ele gosta de ver cada um sorridente, alegre, confiante, andando na presença dele. É assim que Deus quer. Lá em Números 23:19, Deus dá uma palavra aqui, porque muitas vezes, muita gente está com o coração dobre, né? Coração não sabe se vai, se não vai, se acontece ou não acontece. E Deus fala assim, Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esse é o nosso Deus. Então, não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com o que vai acontecer, com o que está acontecendo. Ele falou, está falado. Nós temos que ter essa plena confiança. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que quando a gente olha para a situação, a gente se perde. A gente começa a esmorecer. A gente começa a decair. Como diz a palavra lá, que quando a gente deixa Satanás fazer um ninho na nossa cabeça, ele deita e rola, ele vai pôr um monte de coisa ruim na nossa cabeça que nós esquecemos de ouvir a Deus e começamos a ouvir o homem, começamos a ouvir a situação, começamos a ouvir o nosso coração, e a palavra de Deus é bem clara, enganoso é o coração do homem. Ele é corrupto e enganoso. Nós não devemos confiar no nosso coração, nós devemos confiar na palavra. Ela é a verdade, a palavra é a verdade, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos cura, que nos liberta, que faz todas as coisas novas na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, confia no Senhor, confia, não se preocupe naquilo que pode vir amanhã ou depois, Ele vai suprir, Ele vai cuidar. Tem muitas coisas que não acontece na nossa vida, porque nós estamos com o coração ligado no mundo e ligado nas coisas de Deus. Nós temos dois corações e nós não seguimos nenhum e nem o outro. O nosso coração tem que estar entregue por completo ao Senhor. Quando Jó, lá em Jó 3:25, ele disse, por aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Por quê? Porque o coração dele, nesse momento, não estava ligado em Deus. Ele estava pensando nas coisas ruins, nas coisas más, nas coisas que podia acontecer na vida dele. E ele, dessa forma, naquilo que ele pensou, sobreveio sobre ele e aconteceu. Muitos de nós, às vezes, ficamos angustiados, tristes, e as coisas acontecem. Por quê? O nosso coração não está cheio da palavra, mas está cheio daquilo que nós achamos que é, que nós pensamos que é, né? E dessa forma, Deus não pode agir. Mas quando a gente olha para o alto e olha para o Senhor, as coisas mudam, né? Lá em Tiago 1,
6 fala assim: é a única forma de nós não conseguirmos nada. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Entendeu quando a gente não recebe nada do Senhor? Entendeu porque a nossa fé não é executada, não acontece nada? Por quê? Porque temos dúvida. O mal hoje no mundo que nós temos começou lá no início. Satanás pôs dúvida no coração do homem. E hoje ele é do mesmo jeito. Quando nós falamos, será que é? Deus falou assim, mas será que é? Será que vai acontecer? Será que eu vou sair dessa? Não, não será, eu vou sair dessa. Deus vai mudar toda essa situação, não só minha, mas de toda a igreja, de todos os nossos familiares. Ninguém vai passar fome, ninguém vai passar dificuldade, ninguém vai ficar devendo para ninguém. Deus vai suprir, Deus vai enviar provisão. Não estamos vendo, mas nós temos que crer que vai acontecer. Essa é a verdadeira fé. A fé que Deus nos deu. Aquela medida de fé, como é que nós vamos aperfeiçoar essa medida? Praticando. E como é que nós vamos praticar? Através da palavra, através da nossa atitude, através da nossa paz e segurança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Ontem, ouvindo a Taína falando do Rafael, eu até anotei, né? Que ela disse, né, em relação a Rafael, que ela já tinha até entregado a vida dele para o Senhor. Se era aquilo mesmo que o Senhor tinha para ela. Esse foi um momento bem claro daquilo que eu estava falando até agora. Deixou de olhar para o Senhor, deixou de olhar para as palavras, para as promessas do Senhor. Porque Deus, ele é vida. Ele veio para dar vida. Então, foi um momento que ela teve. E nesse momento, naturalmente, ela ficou angustiada, ficou triste. Aí entrou o povo de Deus. A palavra de Deus que muito pode a oração do justo e seus efeitos. Aí foi embutido fé no coração dela. Foi vindo paz no coração dela. Foi vindo convicção no coração dela. Então, a oração da fé curou o coração dela e ela pôde ver o milagre de Deus acontecer. E nós temos que ter essa paz, nós temos que ter essa confiança que Deus está conosco, que Ele não vai permitir que nada aconteça em nossas vidas. Nada. E tudo que acontece é porque Ele permite. E se Ele permite, é porque Ele tem um propósito para todas as coisas. Então, eu quero que vocês, queridos, tenham confiança. Eu sei que não é fácil. Eu sei que nós muitas vezes olhamos com os nossos olhos e a palavra de Deus diz que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus. É por Ele. Tudo é dele, por Ele e para Ele. E sem Ele nada podemos fazer. É por Ele que nós temos que viver. É por Ele que nós temos que confiar. É através de Jesus. Através deles nós somos mais do que vencedores. E nós podemos todas as coisas. Todas e qualquer situação. Nós podemos nele, porque é Ele que nos fortalece. Amém?